a flor do campo é um alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. Gente, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje para a gente partilhar aqui as primeiras histórias da infância, né, dos amigos de diversas áreas de trabalho que fazem trabalhos lindos e que hoje eu vou poder desfrutar, né, desse prazer de conhecer e adentrar mais as histórias que vocês trazem com vocês. Então, para começar, vou apresentar uma grande amiga. A Soraya é professora de História em Cabo Frio, contadora de histórias, psicoterapeuta, musicalizadora infantil, livreira, musicista, desenhista por gosto e talento, está fazendo as ilustrações, idealizadora do projeto Pati Cumbum, Música em Movimento, aspirante de escritora e ilustradora. Fique à vontade, seja muito bem-vinda, Soraya. É contigo. Obrigada, Isa. Obrigada pelo convite. Tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já estou aqui ansiosa para conhecer a história de cada um. Vou começar pela Genicleide Lima. Hoje ela mora em Olinda, Pernambuco, formada Ai, linda. há tempo em licenciatura em letras, continua trabalhando na empresa de transporte coletivo, tem 2 livros publicados, ama escrever e fazer poesias. Seja bem-vinda, Genicleide. Muito obrigada pela sua presença. E a gente está aqui curioso para saber um pouquinho sobre o que você tem para contar para a gente aí da sua história da infância. Fica à vontade. Estou feliz de estar participando aqui, viu, com vocês. Gostei muito da música, né? Eu já ouvi antes também, muito interessante. E realmente a gente viaja, né? Então, vou mostrar logo aqui. Aqui foi o meu primeiro livro, em 2009. Tá vendo a casinha? Dá para ver uma casinha aqui assim? Pronto. Sim, dá para ver. Era assim a minha casa que eu morei, lá no interior. Eu morei com meus avós. E esse é o segundo. Foi agora, em 2020. Que a gente está um pouco perdido nas datas, né? Mas o lançamento dele foi em fevereiro de 2020. Aí ele foi que me levou para as redes sociais. Eu não sei se você já ouviu falar numa história de Comadre Fulozinha. Sabe? Eu nunca ouvi, mas eu conheço um grupo chamado Comadre Florzinha que toca coco. Tem alguma ligação? Não, mais ou menos eles pegaram esse nome por causa disso, dessa história. Porque essa história é muito, muito antiga. Aí ele falava que existia, era uma moça. Eu só não lembro porque foi que ela se transformou nisso daí, porque foi que ela se encantou, né? Mas ele dizia que ela era uma moça muito bonita e que tinha os cabelos compridos, lisos, e ela não gostava de ver pessoas com o cabelo liso ou um cavalo que tem a cauda muito bonita, ela não gostava. Então, ela, à noite ou numa caminhada assim, que ela conseguisse, ela cortava o cabelo ou da pessoa ou cortava a cauda do cavalo.
se fosse aquela cauda muito bonita, ela cortava, porque acredito eu que ela fazia isso assim porque ela não queria que outros tivessem, só ela, tá entendendo? E outra coisa também, outra coisa também, nós cozinhávamos num fogo, um fogão a lenha. O fogão era feito de barro dentro de casa, né? E colocava a lenha ali para fazer fogo e botava a panela, né? Fazia um ajeitadinho e a panela ficava ali em cima. Então ele dizia, às vezes o fogo apagava. Aí ele dizia, mas Madre Fulozia já apagou esse fogo. Aí, aí eu olhava assim, não via nada, ficava com medo, sabe? Aí ele dizia assim, se a gente não ficar perto do fogo, ela vem e apaga esse fogo, sabe? Só para, como fosse para brincar. Ela Mas fazia isso. ela não era viva, não, a comadre Florzinha? Ela era como se fosse um Era encantada. espírito? É, Ah, era encantado. E aí ela cortava os cabelos das pessoas. era. Como... Gente, nunca vi. Eu penso que me vem à cabeça que deve ser, né, a pessoa não ter vaidade, né? Então fala assim, não vamos ser tão vaidosos assim, porque senão ela vai aparecer e vai cortar o seu cabelo, né? Me vem remete a isso. Pode ser, só que essa história ficava rolando, sabe? Rolando e assustava. Aí eu ficava, hoje eu fico pensando, na época a gente nem pensa o que é de criança, que não é, né? Mas aí hoje eu fico pensando, eu disse, meu Deus, essa história não é para criança, não é? Mas é uma das histórias que eu lembro. E outra também, ele gostava, só que eu não lembro a letra, ele gostava de. A gente caminhava para essas nossas aventuras e ele ia cantando. E ele pedia para eu repetir algum refrão, porque ele pensava da gente fazer uma dupla. Aí quando ele dizia para minha avó, eu vou levar essa vida para cantar comigo. Só que eu não sabia que ele antes saía para cantar, daí eu fiquei sabendo depois. Aí eu só lembro que ela dizia assim, lá vem tu com a tua história, né, Zé? Como é que tu vai levar essa menina para cantar contigo? Tu enlouqueceu. Aí ele, tô brincando, mulher, sabe? Mas eu acredito que ele tinha essa vontade, sabe? De fazer uma dupla, sabe? Porque ele pedia para eu repetir e realmente eu repetia, sabe? Só que eu não lembro, era coco de embolada, eu não lembro, sabe? Mas fica na minha mente essa conversa deles dois, sabe? Aí outra coisa era que ela dizia, né? Ela dizia assim, essa daí é a corda e a caneca, porque em cacimba, né? Tem a corda que vai, e a caneca que a pessoa amarra na corda e vai buscar água, né, ali. Então, ele dizia que a gente não se largavam, né? Era assim, mas são essas histórias assim que eu tenho, entende? Que isso eu absorvi e quando ele faleceu, né, que eu vim para cá, para o Recife, onde eu morava era no interior da Paraíba. Então, quando eu vim para cá, então eu trouxe isso comigo e era tipo, como fosse assim um conforto, uma companhia para mim, as lembranças, não é? E eu escrevia, não sabia logo quando eu comecei a escrever, eu escrevia e não sabia nem o que estava escrevendo, mas eu escrevia aquilo que vinha na minha mente, sabe? Então, eu acredito que tudo isso foi me incentivando a gostar de literatura, sabe? Gente, que linda essa história. Eu fiquei aqui pensando na comadre Fulozinha, já fiquei até com medo, que eu lembrei dos causos do meu avô também, que contava para mim. Ele morria de medo do saci. Eu acho que comadre Fulozinha eu já ouvi em alguns estudos sobre lendas que ela é um mito, né? Eu acho que é considerada um mito na literatura brasileira, do folclore. Acho que é um dos mitos regionais, né? Eu nunca tinha ouvido falar, e aí como eu sou envolvida com música regional, gosto, né, pesquiso,
Eu encontrei um grupo lá eu acho que é de Pernambuco mesmo, não sei, não tenho certeza, de mulheres que começaram a pegar esses cocos e elas botaram o nome do grupo de Comadre Florzinha. É bem bonitinho, assim, as músicas. Aí eu até canto, depois, se vocês quiserem, eu toco o pandeiro e toco para vocês uma musiquinha que eu gosto muito, que eu sempre, inclusive, toco para as crianças. Pô, que maneiro, muito legal, ver, uma coisa vai puxando a outra, né? Por isso que é bom, esses encontros são ótimos, né? A Jane Cleide trouxe aí as histórias da infância do avô. Que lindo isso, né? Dele sonhar em cantar com você. Olha só, gente. Olha que coisa mais linda, né? Que memória eu posso afetiva. fazer uma pergunta para ela? Para Jane Claro, Cleide? claro. Jane Cleide, e aí essas histórias que você escreveu, esses livros que você escreveu, estão ligados a essas histórias, essas memórias? Seus livros? Nem todas, nem todas. Eu fiz, tem uma que. Tem algum livro aqui que eu fiz em homenagem a ele, ao meu avô. Aí eu falo assim, algumas coisas das nossas conversas, dos conselhos dele. E quando ele falava comigo, ele não falava como se eu fosse uma criança. Ele era como se ele soubesse que ele não ia ficar comigo por muito tempo, então ele me falava comigo como uma adulta, me orientando sobre as coisas, tá entendendo? A educação, como a gente chegar nos cantos, tá entendendo? Tudo isso foi passado por ele, porque a minha avó estava mais doente que ele, e ela não tinha mais como conversar comigo, porque ela não tinha mais saúde mental. Então, ele passava muitas coisas para mim, como se fosse falando com adulto. Às vezes ele repetia, tá entendendo? Que era para que eu acredito que eu gravasse aquilo, porque depois eu ia precisar. E realmente me ajudou muito. Então, numa homenagem que eu fiz para ele, então eu relato mais ou menos isso em poesia, Sim. sabe? Ah, seus livros são de poesia. Poesias. Eu achei muito bonito também essa relação de vocês dois, né? Essa coisa bem paternal, assim, de cuidado. E como você fala de preparação, assim, muito bonito mesmo. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato dele não comentar com você dessa história dele de já ter sido envolvido, né, com música, né? E você só descobriu depois. Como é que você descobriu isso? É, como eu tenho só um tio, aí eu encontrei com esse tio, aí ele conversando, aí ele falou, e esse meu tio, ele até também é cantor de forró, sabe? E aí ele contando história e tal, nessas histórias que que eu fui descobrir. Eu disse, então já vem do sangue, né? E aí eu entendi depois também o fato dele cantar comigo e querer que eu repetisse, que eu fizesse o refrão, tá entendendo? Aí fui ligando uma coisa com a outra, sabe? E ainda tem também na diversão que ele me levava também para o forró, e aí eu, minha avó, ele, e lá aquelas músicas também me incentivava demais a ouvir aquilo, sabe? Mesmo como criança, era de 6 anos, 7 anos, e vai, por aí vai, e tinha ciranda e tinha forró, era para onde a gente ia, que era a diversão da gente era essa que tinha lá. Mas aquelas músicas, eu ficava imaginando, porque as músicas contam uma história, né? Aí eu ficava imaginando como é que ele fez isso daí. É como se aquilo que estava acontecendo agora, tipo assim, a poeira sobe, o suor desce, a gente vê o sol raiar, né? Aí eu ficava imaginando, assim, ele tinha visto isso antes para poder escrever. E aí aquilo que ele escreveu está acontecendo agora. Achava muito interessante. Ah, que legal. Estou aqui viajando. Você vê quantas histórias. Ela vem para contar uma história, conta várias, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? É a cultura popular, né? O que as pessoas faziam com tão pouco que tinham, né? Criavam, ali saíam várias coisas super criativas, né?
histórias que hoje a gente conta, que fazem parte do nosso imaginário, inclusive, né? A música está muito ligada, né, às narrativas, né, a musicalização das narrativas. Isso é lindo de se ver, de eu poder ouvir, né, de poder compartilhar como a Jenny Clay está fazendo. Não é só um pouquinho para falar assim, a música, como a música tem tudo com a vida da gente, como a música se libera a gente, não é? É muito bom, porque a música também me levou muito para a literatura, porque quando eu escutava uma música, tipo aquela de Gilberto Gil, né? Deixa eu lembrar como é que eu até escrevi, porque quando eu me lembro, a gente sentado ali, nada mais do que observando estrelas, né? E eu ficava só realmente viajando assim, imaginando aquele momento. E isso daí depois, aí a gente com certeza vai jogar para o papel. E isso é muito interessante. Então, a música tem muito a ver com a vida da gente. Sim. Parabéns para os músicos. Tô ficando com vontade de ir lá pegar o pandeiro e cantar um coco para Cleide. Posso? Eu acho Rapidinho? justo. Claro! Eu vou me banhar numa água tão cristalina, numa água tão bela e fina, que desce lá da maré. Eu vou me banhar numa água tão cristalina, numa água tão bela e fina, que desce lá da maré. Maré, maré, eu vou me banhar nas águas do Catolé. Maré, maré, eu vou me banhar nas águas do Catolé. Uhul! Essa é para você, Cleide. Obrigada. Você falou do coco, eu não sei se você conhece essa, mas é dessas meninas que botaram o nome do grupo delas de Comadre Florzinha, e aí elas regravaram vários cocos conhecidos, e aí teve uma fase da minha vida que eu escutava direto, e aí eu canto isso para as crianças, né, para minhas crianças. Eles dançam, aí eu toco pandeiro. Daí realmente é para criança. Agora a história da... A gente hoje está voltando a ser criança um pouco, né? Ainda tem aí a música para poder fazer a gente mexer mais. Mas, Isa, assim, sem querer já me intrometer, mas já me intrometendo, assim, pegando um gancho do que a Cleide está falando, que eu estou fazendo uma pós-graduação em musicoterapia. E aí, foi a discussão que a gente teve na semana que a gente teve aula, semana passada, semana retrasada, foi exatamente isso. Como as músicas tradicionais, os repertórios tradicionais, eles são pesados, as histórias são pesadas. E aí a discussão é porque teve uma pessoa do grupo que falou que modificava a letra. Nossa, aquela música Atirei o Pau no Gato, sabe? Que ela cantava Não atire o pau no gato, ela modificava a forma como era cantado por achar que era uma letra violenta. E aí toda a discussão em cima disso, porque essas músicas elas são tradicionais, a gente não sabe quem escreveu, elas não têm um dono, elas estão em domínio público. E como que elas foram escritas? Elas foram escritas aquilo que a Cleide acabou de falar. O cara que escreveu, ele viveu aquilo, ele viu, né? E aí ele escreveu, e aquilo virou uma música que as pessoas viveram aquilo, né? Então, a discussão que a gente teve foi que a gente não tem que modificar a letra da música, porque essa música está contando uma história do passado. Então, a gente até falou sobre aquela música Pai Francisco. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, bararambamba, vem de lá seu delegado, e Pai Francisco foi para a prisão. Como é que ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado? Vocês conhecem essa música? Conhecem? Então, as crianças brincavam. Eu brincava numa roda, com um monte de criança, e a gente pulava e batia a palma. E tinha um que era o Pai Francisco, tinha um que era o delegado, tinha toda aquela brincadeira. Ninguém nunca prestou atenção na letra. Mas hoje, o politicamente correto diz que a letra é muito ruim,
Por quê? Porque fala que o pai Francisco é um músico, ele entra na roda com violão, ele é tirado da roda, ele é levado preso, porque os músicos eram tratados como vadios, né? Um homem com um violão na mão no meio da rua era um vadio. Era levado preso, era torturado, tomava uma surra lá e voltava todo desengonçado. Você entende? Mas ela está contando uma história que alguém observou isso e alguém escreveu isso. E alguém cantou isso. E isso hoje é transformado há tempos, há décadas. Ele retrata uma memória de uma sociedade. Como que a gente, mesmo sendo pesada, sendo ruim, como que a gente vai descartar isso? Né? Por que a gente canta e utiliza esse brinquedo? É um brinquedo riquíssimo. As crianças, eu lembro de eu criança batendo palma e dançando. Olha quanta coisa a gente estava fazendo, cantando, dançando, batendo palma, aquele monte de criança. Mas a gente nunca questionou e nunca nem pensou nessa letra. E se a gente pensa hoje, uma criança, digamos que uma criança indague sobre isso, a gente vai falar que naquela época o que acontecia com a pessoa que andava com violão, né? Mas não modificar a letra. Modificar a letra é apagar uma memória, né? Um símbolo, uma memória do passado. Não sei se eu falei demais, desculpa. Eu acho que só a discussão, né, já é válida, né? Isso tudo aí que você falou, assim, até levar essa discussão para os alunos, vida de professor, Sim, assim, já imaginei uma aula aí, dando essa aula, essa exatamente. discussão. Exatamente. Porque aí você vai trabalhar o porquê, né? Isso se for indagado pela criança. Uma criança pequena não vai se ligar nisso. Como eu não me ligava quando era criança, né? É um pouquinho também sobre a minha infância. Não que a gente concorde que a música tenha que ter violência, que não tem que se importar, né? Como você falou, a história da comadre Florzinha é uma história assustadora, né? Não que a gente concorde com isso, mas que a gente respeite a tradição, né? O que foi dito no passado, ele tem um contexto histórico para ter sido dito, né? Por que falava isso naquela época, né? E como que essas memórias chegam até nós hoje, sabe? Então, eu acho que é meio que por aí, assim. Não sei, é só um debate, é só uma reflexão também, né? Não, eu também achei super interessante a gente poder pensar, hoje poder falar sobre isso também, né? Ter essa reflexão, né? Eu tenho uma amiga que eu cantei aquela música do peixinho, a canoa virou, pois deixar ela virar. A ela, eu odeio essa música, eu tenho ranço dessa música. Falei, mas por que, amiga? Primeiro a canoa virou, aí botaram a culpa na pessoa, pois deixaram ela virar foi por causa do fulano que não soube remar, já bota a culpa na criança. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o fulaninho do fundo do mar. Ele se afogou, afogamento, culpa. Meu Deus do céu, a criança não vê nada disso. Quando eu brinco com eles com essa música, eu pego um tecido e faço que é o mar, tibum, chuá, tibum, e eles ficam debaixo d'água, quer dizer, do tecido, né? E pegam um peixinho e faz o peixinho nadar. Gente, por que o adulto tem que sofrer tanto? Não tem como você imaginar que você está no fundo do mar e que você está nadando, né? A criança, ela transmuta para esse lado da imaginação, enquanto o adulto pira com seus conceitos e lógicas e ideais, né? Isso que você está falando, Soraya, também lembra muito a questão da literatura, do politicamente correto na literatura. Que a Sim. gente tem aí as adaptações, né, dos contos de fada, inclusive, que foram retirados muitos contextos, né, para poder dizer, isso não pode para criança. Né? Óbvio que tem passagens que realmente não tem como a gente colocar mesmo, mas outras é um exagero, como você falou, né? Aí acaba virando uma piração. Não, porque tem lá, teve um conto, há pouco tempo teve uma polêmica em volta de livro, toda hora tem, né? Mas teve um que era um conto que falava do pai que parece que abusava da garota, mas não era assim, diretamente tratando, mas dava a entender de que ele estava ali abusando dessa menina, que era uma princesa, se eu não me lembro.
se eu me falha a memória. Esse E aí livro todo foi mundo até estava falando... foi uma polêmica incrível. Foi retirado. E por que não falar, né, desses abusos que podem acontecer de forma figurada e metafórica, para fazer essa criança também refletir a sua realidade? Quantas não passam por isso dentro de casa? Por que passar uma maquiagem, né? Por que maquiar? Se o poder da literatura é fazer refletir, né, a partir dali do encantamento. Mas é um conto de fada? Qual o conto de fada? Conta aí para mim. Eu não me lembro direito. Se o Rodrigo lembrar, você fala aí, Rodrigo. Eu lembro que era um conto de castelo, alguma coisa ligada a castelo. Eu não lembro, não é dos contos clássicos, mas era um livro sobre contos de castelo e que o rei, né, tinha uma relação abusiva, né, segundo o entendimento aí com a princesa. Mas eu também não lembro exatamente como era a história. Eu acho, assim, agora está no achismo, mas é porque eu também lembrei, né? Mas eu acho que era uma questão de pai para filho, entendeu? Era um abuso do próprio pai. Eu acho que dava a entender isso. Eu já li um conto africano que trata dessa questão. Eu trabalhei com ele em sala de aula e foi bem interessante. Ao mesmo tempo que eu trabalhei a forma figurativa, a mãe tinha morrido num conto africano que eu trouxe. Eu peguei várias lendas, vários contos e trouxe, né? E a mãe tinha morrido e para substituir a mãe, o pai ficava com a garota, né? Dentro do conto. Então foi uma polêmica, foi muito interessante. Trabalhei também, você tem que ver a faixa etária, tudo isso direitinho. Mas ele ficava com a garota o quê? Ele casou com a filha? Isso, ele estava dentro do conto, ele estava se organizando para transformar essa menina na mulher dele. Sim. Isso eu trabalhei na sala de leitura. Eu trouxe vários contos e fui ver como é que isso funcionava. É bem interessante como elas começaram a falar a respeito, né, de relações abusivas, né? Outras falaram que é absurdo, né, fazer isso que até o Rodrigo falou, da gente debater e falar. Óbvio que eu não vou debater com uma criancinha, né, da educação infantil sobre isso. Eu também vou ter um certo cuidado. Mas a partir do momento que ela já, né, eu fiz o quê? Com o 7º ano. As meninas do 7º ano são grandinhas, 12, começaram, a gente fez a roda. Então, voltando nesse assunto do politicamente correto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, senão a gente acaba virando censores, né? E aí perde a graça, o intuito, para que fazer arte, né? Para que fazer a literatura, a arte, é para isso, é para fazer pensar, se ver, né? Eu acho legal a gente estar falando sobre isso, acaba saindo mesmo, não tem como a gente fugir, porque a gente está aí, né, nos tempos de reflexão, e que bom que a gente está podendo refletir, né? Que bom que você também está trazendo a sua experiência. E Rodrigo? Rodrigo tem a história para contar, né, também. Rodrigo Duarte, professor de ensino fundamental 1, na rede de ensino do município de Magé, coordenador pedagógico da dinamização de leitura no município de Magé também, contador de histórias e pós-graduando de literatura infantil e juvenil na Cândido Mendes, né? Seu amigo de turma. Isso aí, meu colega, ainda bem, né, que a gente se esbarrou e eu poder trazer você aqui. Boa noite, né, você e as outras meninas. Queria agradecer o convite. Confesso que fiquei apavorado, não tinha, mesmo nesse ano complicado, que as lives foram, né, um boom, eu não havia participado de nenhuma, quando estava assim, né, esquivando, alguns quase convites apareceram, mas então quando o seu chegou, fiquei meio com medo, mas eu falei, a gente vai contar, e a sua proposta eu achei muito interessante, né? Contar casos da infância e falar sobre livros, para mim, é a minha paixão, né? Então, não é sacrifício nenhum, pelo contrário, é um prazer. Então, a minha história com a literatura, ela é muito legal, assim, porque pode parecer, né, um clichê. Não é um clichê porque é realidade até. Assim, é o difícil acesso que a gente tem aos livros, né? Então eu também fui uma criança que não tive acesso a livros.
família humilde, então os pais não tinham acesso, a figura não tinha livros em casa, né? A figura do livro não era presente. Mas sou apaixonado por histórias, né? Então eu tinha uma avó que tinha uma porção dessas histórias e eu tive o prazer de conviver com ela por muitos anos, né? Ela morava na casa dela, assim, ao lado. Então a tradição oral sempre foi uma paixão, assim, ficar escutando os causos sempre foi muito legal para mim. E eu lembro, assim, ela tinha uma. Ela contava muito sobre o passado, assim, e envolvendo a escravidão, né? Ela falava sobre uma avó dela que tinha vivido um pouco isso, não sei se era real ou não, assim, né? Até que ponto, né? Mas então isso me impressionava muito, assim, as coisas que ela relatava e contava. Então eu achei que isso me, me deu um senso de pertencimento da história, né? Do passado. Eu encarava como aquilo é meu passado também, né? Então acho que isso era muito. Foi uma coisa que eu lembro muito dela contando os casos dessa avó dela, que eu não sei necessariamente se era avó, né? Mas ela me contava e eu lembro muito disso. E uma coisa também, eu acho que a gente falou em off antes, né, de começar a nossa gravação, eu acho que foi sobre. Eu esqueci o seu nome, da cantora. Você pode Soraya. falar. Soraya. Acho que você falou alguma coisa sobre o jongo. Aham. E Sim, isso, assim, a Isa olha. que falou, que me conheceu através do jongo. Isso, olha, eu fico arrepiado, assim, porque como as histórias se cruzam, né? Porque ela tinha uma lembrança afetiva do jongo. É mesmo? E é uma coisa que eu sempre me cobrei, assim, que eu nunca fiz pesquisas e tal, mas o meu sonho, assim, sempre foi ir a algum lugar, né? Eu lembro que em Madureira tem um lugar muito Sim, famoso, né? Eu acho que é sim. o único lugar que eu conheço aqui do Rio. Mas eu me cobro até hoje, assim, de um dia eu ter oportunidade de ver, De porque é uma lembrança conhecer. afetiva de conhecer de perto, assim, né? Porque é uma lembrança afetiva que eu tenho, ela me contava e ela, nos dias mais animados, assim, ela fazia passinhos, assim, na Ai, que casa. gracinha. E é uma memória que eu tenho muito grande, assim, dela, assim, sabe? Muito bom. Ela é E de qual região, sua avó? De qual região? então, ela era nascida em Campos dos Goytacazes. Ah, Não sei se lá deve, né, deve ter sim, alguma, assim, né? Então, sim, ela é nascida de lá e veio para o Rio jovem, assim, mas ela tinha essa lembrança. sim. E, e aí então, voltando lá, que eu já estou me desviando aqui, ô Bela, desculpa. Mas sobre o contato com os livros, né? Embora eu tive muito pouco contato com livro na infância, por incrível que pareça, a figura do livro sempre me chamou a atenção. Eu lembro que eu nem tinha lido o livro, mas eu queria ter os livros. E eu tenho uma tia que ela morava no Rio, né? Eu sou de Magé, da Baixada Fluminense, e tenho uma tia que morava lá no Rio, na Zona Norte. E eu lembro que nas minhas férias eu passava essas férias lá. E o esposo dela, ele tinha uma biblioteca, assim, uma estante, biblioteca não, mas uma estante cheia de livros. E eu não nem lia os livros, mas eu ficava lá e fuçava eles todos, sabe? Eu lembro cheio de poeira. Acho que foi lá que eu não fui pegar rinite. E e eu fuçava os livros. E eu lembro que uma vez a minha tia me deu um livro assim. Eu nem lia o livro, mas ele ficava num lugar assim de destaque. Então, a figura do livro sempre me chamou a atenção bastante, assim. E já fui ter mais contato com o livro na escola, né? Por isso que hoje eu valorizo muito o trabalho que eu faço, porque eu acho que, como eu, muitas crianças hoje não têm acesso aos livros.
E eu acho que o que me deixa feliz é ver uma criança com um livro na mão. Então eu valorizo muito esse trabalho, assim, tenho me empenhado bastante, né? E encontrar amigos também que valorizam isso me deixa muito feliz, sabe? Eu quero que as crianças tenham acesso aos livros e que eu tive tardiamente. Eu quero que elas tenham esse acesso bem mais cedo. E eu acho que na escola elas vão ter isso, entendeu? Então eu acho que esse trabalho é muito legal, assim. Eu tenho muito orgulho de fazer, de estar numa coordenação, assim. Então pensar que eu posso promover isso para uma rede de ensino, eu acho que isso é legal. Encontrei amigos que trabalham comigo que dividem esse mesmo sentimento, então eu acho, me deixa muito feliz, né? Eu queria, quando você me falou sobre contar um caso específico, né? Eu lembrei muito de uma lenda que todos vocês devem conhecer, porque essa lenda sempre está presente, que é da loira do banheiro. Acho que vocês devem. Ai, eu morria de medo! Então, Eu e acho que eu tenho medo até hoje. é muito engraçado como elas ganham, essa lenda ela ganha contornos de acordo com o lugar, né? E onde eu estudei tem uma particularidade que eu acho muito legal. Aí quando a Bela me falou, eu falei assim, eu vou ter que falar sobre isso, porque eu acho isso muito legal. Então, a história da loira do banheiro, né? Toda escola lá dizem que aparece lá uma loira. Você pode invocar, chamar, né? Alguma coisa, ou ela pode aparecer lá espontaneamente. E eu fui pesquisar, né? E ver assim, gente, da onde surgiu isso? E na minha escola, eu estudei em Vilhomirim, que é Raiz da Serra, a última estação de trem. E essa escola é ao lado de uma fábrica da Imbel, que é uma fábrica bélica, que está lá ativa até hoje, né? Ela é estatal. E então, dizem que estava rolando um casamento de uma filha de um general, alguma coisa assim. E como é uma fábrica que tem pólvora, no dia do casamento, antes do sim, Nossa. rola uma explosão e a moça não casou, não teve casamento, todo mundo morreu, uma coisa pavorosa. E dizem que por conta disso, ela aparece lá no banheiro da escola, porque ela não conseguiu casar e ela quer roubar o noivo. Cruze. E a gente tinha pavor, assim, ninguém. Eu estudava na parte da tarde, então eu terminava às 6 horas da tarde. Ninguém ia ao banheiro. Banheiro. E matar a aula em banheiro já não possível, não tinha possibilidade. Ninguém ia ao banheiro. E eu fui ver a história, né, depois pesquisar, e como ganha contornos de acordo, né? Porque na história da internet não tem nada a ver com fábrica, com casamento. Da minha época era outra história também. Então, exatamente. Isso me deixa muito encantado com esses contos, porque eles realmente ganham contornos do lugar que está sendo, que a pessoa vive, né? Então eu acho essa história muito maravilhosa. É isso. Pavorosa. Aí, lembra a gente daquela frase: quem conta um conto aumenta um ponto. Aí vai passando pelos lugares, vai ganhando ali, né, a dimensão cultural daquilo. O que alguém inventou, falou, vou resolver botar Gente, mas eu tenho medo até hoje. No meio. Eu trabalhei nas escolas depois, né? E eu tinha medo. Quando eu era a última a sair, eu não ia no banheiro. Eu tinha medo também da loura do banheiro. Eu ficava meio medo da vida, porque eu era loura, né? Poxa, os garotos ficavam zoando, né? Você é a loura do banheiro, pô. Eu ficava meio puta da vida, mas agora...
Isabel, agora adulta, eu tenho medo da loira do banheiro. Tá vendo? Não vou de jeito nenhum. O lado infantil da gente ainda habita o nosso ser, gente. Não vou. Se eu estiver dentro da escola e aquele finalzinho, todo mundo indo embora e a escola vazia, não entro no banheiro por nada. Posso estar fazendo xixi nas calças, não vou no banheiro. Só se eu estiver acompanhada. Eu não sei se é de vocês, era assim. Eu lembro de pessoal falando que ela tinha algodão. De algodão no nariz. Nariz e no olho. No olho, no nariz. Ela era morta. Ela era morta. Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Gente, eu tô adorando aí as histórias de você. Rodrigo, demais. Você trouxe várias coisas, né? Você traz a lenda urbana, né? Trouxe os contos aí, os causos da sua avó, ligada ao João, gente. Que isso, né? Demais, muito bom. Eu quero perguntar para o Rodrigo. Pois não. Mas depois que ela falou que ela tinha algodão no nariz, né? E o olho vedado, aí ficava ruim, porque eu fiquei pensando, o seu medo era que ela lhe confundisse com o noivo e lhe roubasse? Era esse teu medo? Então, lá na nossa escola era esse o medo, porque ela te roubava pro além, você não ia voltar nunca mais. Parece até que foi a professora que inventou isso, né? Para o aluno não ir ao banheiro. Não, então, exatamente. Ninguém ia mesmo, assim, né? Muito bom. E outra coisa, você tem que contar a sua história, né, Soraya, também. Tô doida aqui para ouvir. Cresci num lugar onde tinha muitas crianças, né? Então, era um casarão, não sei se vocês já ouviram falar, o pessoal chamava de cabeça de porco. Já ouviram falar nisso? Cabeça de porco. É umas casas enormes que tinha, uns casarões mesmo em Santa Teresa, Rio de Janeiro, que esses casarões eram de pessoas ricas lá no passado. Depois essas pessoas foram morrendo, esses casarões foram passando para outras pessoas, eram tombados pelo patrimônio histórico, mas não tinha a conservação merecida, né? E morava um monte de gente retirante, gente pobre mesmo, que moravam em cômodos, os banheiros eram coletivos, o lugar de lavar louça, lavar roupa era tudo coletivo e os quartos moravam famílias em um quarto. Então eu cresci nesse meio. Um meio de pobreza, mas um meio de riqueza cultural, porque tinha gente Mas de tudo. Desculpa, só uma dúvida. Era alugado? Alugado, as pessoas eram pobres mesmo. Então tinha um dono esse casarão, e as pessoas alugavam os cômodos. Então era chamado de cabeça de porco. Lá no Rio é muito conhecido isso. E eu cresci nisso. E aí era um lugar de muita pobreza, porque as pessoas eram trabalhadoras e pobres, né? Moravam ali naqueles cubículos, mas era muito rico de cultura. Então eu lidei com muito, eu tenho uma paixão imensa pelo Nordeste, porque lá era um local de retirantes mesmo, pessoas que vinham do Nordeste em busca de oportunidades melhores nesses ambientes. Então eu escutei muito forró, a galera dançava a noite inteira. Natal e Ano Novo, eles faziam uma festa coletiva, uma mesa enorme, cada um colocava o seu prato, dividia, fazia aquela festa. Então, a gente chamava esse lugar de casarão. Esse lugar não existe mais. Ele teve um incêndio há alguns anos atrás, que ele foi demolido, foi abaixo. E aí a gente cresceu ali, eu e aquela criançada, né? Eram um monte de famílias e todas as famílias com várias crianças. A gente cresceu nesse ambiente chamado casarão. E aí o casarão tinha de tudo, tinha todo tipo de gente. Meu pai foi um pai não muito legal para mim, mas ele me trouxe uma coisa de legal. Ele era um cara que gostava de ler, muito politizado, tal. Ele gostava de ler. Então, eu aos 12 anos, eu li A Ilha, que é um livro que fala sobre Cuba, e Cuba, 20 anos de revolução. Com 12 anos de idade, eu li esses livros. Eu não tinha acesso a livros infantis, infanto-juvenis. Não era comprado para a gente isso, não tinha esse valor. Mas meu pai tinha uns livros históricos, sabe? Eu acho que meu pai, de alguma forma, mesmo que na maluquice dele,
ele acabou me influenciando a ser professora de história. Eu adoro história por conta do meu pai. Ele contava as histórias da Revolução Cubana, contava a história do comunismo, enfim. E eu, com 12 anos de idade, li esses livros aí. Aí depois eu comecei a ler coisas mais da minha idade, adolescente, a Christiane F., aquelas coisas pesadas, mas não era envolvida com a literatura infantil, não. A literatura infantil, ela veio para mim... minha mãe era uma contadora de história nata. Ela, uma mulher negra, e essa questão da oralidade, né, era muito forte. Então, ela contava muitas histórias. Ela tinha sempre umas coisas que aconteciam, umas histórias... sempre estava contando alguma coisa, assim, um jeito muito engraçado de contar, uma narrativa muito dinâmica e engraçada. Histórias pesadas, não tinha essa, né? Ser criança, conta mesmo tudo. Tem essa. Tá, e aí quando eu comecei aí eu fiquei adulta, tive filho e tal, e aí fui para a faculdade, e aí sempre trabalhei com pintura de rosto, com eventos infantis, e aí depois fiz parte desse grupo que a Isa me conheceu, que era o grupo de uma galera que fazia jongo, mas era uma galera assim, já não era mais um grupo tradicional, um local tradicional, era uma galera que tinha aprendido esse jongo lá na universidade e trouxe, e eu tive a oportunidade de participar. A gente fazia uma roda na praça, uma roda que enchia, que era bem linda, né, Isa? Era bem legal. E aí, com esse grupo, eu fui me envolvendo com a questão musical. Eu não sou uma musicista de formação. Tudo que eu aprendi foi espontaneamente, foi aprendendo aqui, aprendendo ali, toca o pandeiro aqui, aprende um pouquinho, aprende, e assim vai. Eu não tive essa escola de música, né? A mesma coisa o canto, a gente cantava todo mundo junto, cantava um monte, e aí foi desenvolvendo, mas não que eu fizesse parte de alguma escola, não. E aí, quando eu saí desse grupo, eu fiquei 10 anos nesse grupo. Esse grupo ganhou ponto de cultura, a gente se apresentou pela região toda, e eu saí desse grupo. Esse grupo meio que a galera se afastou, chegou o tempo dele, o fim, e eu saí. Quando eu saí, eu falei, agora, o que eu faço? Eu sou professora, estou dentro das escolas, eu estava num cargo de coordenação em Búzios. O que eu faço com isso? Eu tenho um monte de cantigas na minha cabeça, eu sei tocar instrumento, eu tenho um monte de histórias, o que eu faço? E aí foi quando eu comecei, dentro desse cargo que eu tinha, a ir para as escolas e contar histórias. Então eu levava o Alto do Bumba Meu Boi, a história de Catirina, e tudo com canções, tudo com músicas, né? E a história do jongo, e aí comecei a ser chamada para várias coisas. Bom, chegou o momento que eu comecei a trabalhar com educação infantil. E aí, na educação infantil, com a musicalização, eu também contava as histórias e fazia a musicalização. E aí, eu resolvi sair das escolas públicas, porque como eu não era concursada, estava muito problemático, pagando, demorando para pagar, eu resolvi sair, fiquei com 2 escolas particulares. Nessas escolas, eu trabalhava, além de dar aula de história e trabalhar na educação infantil, eu sempre utilizava a contação de história, de contos africanos, de histórias pretas, e utilizava a música. E aí fiz um MEI e me transformei em livreira e comecei a comprar os livros da editora Palas. Eu estou até vendo que tem um ali, ó, não é? Henri Lê. É da Palas. Eu vendo ele. E aí comecei a pegar esses livros, levava para as feiras e contava as histórias e colocava minha banquinha. Às vezes um evento, as pessoas me convidavam e eu ia, antes da quarentena, né? E aí montei esse trabalho com a musicalização infantil. E aí, da musicalização infantil, eu comecei, um dia veio uma história na cabeça da minha mãe. A minha mãe contava uma história quando a gente era criança. Minha mãe era costureira. E aí ela contava uma história de que ela costurava muito bem, ela era costureira do bairro. E aí um dia eu ficava lá olhando ela costurar, nunca aprendi a costurar nada. Eu ficava olhando ela costurar, e aí um dia eu falei assim, mãe, como é que você aprendeu a costurar? Porque ela não costurava assim, fazendo modelagem, ela não sabia. Ela costurava, pegava sua roupa, botava assim,
sabe, cortava e fazia outra roupa. Ela não sabia fazer aqueles moldes, não sabia nada disso. Mas ela costurava super bem. E ela era super requisitada no bairro. E aí ela contou a história dela, que é uma história muito interessante, que vai virar o meu livro, né? Ela contou o seguinte, que ela era uma mulher, uma criança, gorda. E a mãe dela, quando fazia roupa para ela e para a irmã, que era magra e ela era gorda, fazia da irmã com cintura, rodadinho, e fazia o dela reto. E dizia para ela que não ficava bem nela um vestido rodado, porque ela era gorda. E a criança gorda tem que usar roupa reta. Ela ficava pau da vida. Como assim? Eu não posso ter um vestido de roda rodado porque eu sou gorda, isso é um absurdo. Ela ficava com muita raiva. Toda vez que ia fazer uma roupinha nova, o dela era reto e o da irmã tinha cintura. Aí um dia, o padrinho dela deu um corte de fazenda, não esqueça essa palavra, que a gente não fala mais assim, a gente falava, deu um tecido. Ela falava corte de fazenda. Deu um corte de fazenda para ela. Ela pegou esse corte de fazenda e resolveu fazer um vestido para ela, do jeito que ela queria. Costurou todo à mão e fez o vestido de cintura, mesmo sendo gorda. A partir desse dia, ela nunca mais parou de costurar. Ela começou a costurar para os irmãos, para os vizinhos. Aí, quando ela cresceu, que ela ficou adulta e começou a trabalhar, ela conseguiu ter uma máquina, porque não tinha máquina de costura, e se tornou a costureira que ela era quando eu, né, tive contato com a minha mãe. Quando eu nasci, ela já era uma costureira mesmo, com máquina de costura, já profissional, e esse era o ganha-pão dela, era a Maria Costureira, entendeu? E aí eu peguei essa história e fiz uma narrativa direcionada para o público infantil. E aí agora estou meio que já com a possibilidade de publicar esse livro por conta de um projeto que teve aí com o auxílio da Lei Aldir Blanc, chamado Projeto Mulheres de Sal, que é daqui da região dos Lagos, né? E aí elas já anunciaram que vai ter um selo. Ainda não foi oficial não, tá, gente? Estou falando aqui, mas é porque foi falado comigo. E nesse selo elas escolheram uma mulher da região que tem uma história artística pertinente, importante para a cidade, e aí possivelmente meu livro vai ser publicado por esse selo. E aí, como é uma história afetiva muito, muito, muito minha, né? Eu decidi que eu iria ilustrar esse livro. Então, além de eu escrever, de ter a escrita, de ter o texto, eu pretendo ilustrar a história. Eu já desenho há bastante tempo, desde criança eu desenho, e tem muitos desenhos aqui pela casa, e faz tempo que eu não desenho. E aí agora eu decidi que eu iria ilustrar esse livro, e aí eu pretendo poder voltar aqui para trazer já o livro pronto daqui a um tempo. A gente pode também se adicionar no Instagram, né, Isa? Para a gente poder, vocês acompanharem aí o processo das coisas e conhecerem meu trabalho, que se chama Paticumbum. Esse trabalho que eu faço com crianças, de musicalização, psicomotricidade e musicoterapia, que agora eu estou fazendo após, eu faço dentro de um espaço que eu chamo de Paticumbum. Eu esqueci de falar um detalhe. Eu fui demitida das escolas na pandemia. No final do ano, eu fui demitida da escola principal que eu trabalhava. Dei graças a Deus, porque as minhas filhas já não estudavam mais lá, não tinham mais bolsa, não precisavam mais ter bolsa, passaram para outras escolas federais. E eu tenho mais tempo agora para cuidar dos projetos pessoais, que é a publicação dos meus livros. Eu tenho uma segunda história também que eu vou publicar, vou tentar um edital para publicar. E cuidar do Paticumbum, que é um trabalho muito lindo e é meu filhinho e é meu amor, assim. Então, eu meio que estou mudando de vida, deixando de ser professora. Mas sempre trabalhando na área da educação. É isso. Tá bom, Olha Isa? que encontro maravilhoso, gente. Várias histórias se entrelaçando, a gente conhecendo também um pouco da história da infância de vocês, porque às vezes a gente tem contato,
mas não para, né, para falar sobre isso. Fala sobre várias outras coisas, mas não esse momento, né, da infância. Soraya trazendo aí, a Jane Cleide dela, Rodrigo. Eu tô amando, tô adorando saber. Nem fazia ideia, né, Soraya, que você tinha tido tanta história aí para contar na infância, que você morou no Rio de Janeiro, né, que a sua história vem da oralidade, da sua mãe, da garra dela, né? Essa queria história... falar nada não, mas esse episódio vai bombar, hein? Eu tô amando! Que bom que tá bombando! Pode cantar outra música? Pode? Claro! Vamos cantar outra música? Adoro, música sempre bom. Tá? Infantil. Aquela que eu falei que a minha amiga tem ranço. Ah, gente. A canoa virou, pois deixar ela virar foi por causa do Rodrigo que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava o Rodrigo lá do fundo do mar. Tibum chua, 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 tibum chua. A canoa virou, pois deixar ela virar foi por causa da Cleide que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Cleide lá do fundo do mar. Tibum chua, 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 tibum chua. A canoa virou, pois deixar ela virar foi por causa da Isa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Isa lá do fundo do mar. Tibum chua, 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 tibum chua. Que delícia, meu Deus do céu! Maravilhosa! Que delícia! Vou chamar a Soraya toda vez, né? Depois de voltar. Soraya, você vai ser aí, ó, cadeira cativa nas nossas lives, porque é demais, né? A gente volta aí. Eu adorava essa música do peixinho, para mim. Minha mãe cantava, eu ficava imaginando mesmo, né? A canoa, os peixes, viajava. A gente dentro d'água, né? Nadando. Eu adoro essa música. Acho que tem até no Instagram que eu fiz uma cantoria disso uma vez, fazendo uma leitura. Ai, demais. Amando aqui. Como é bom a gente poder trocar isso, né? E ainda juntar com música, afetos, momentos difíceis que a gente está passando também. Eu acho que eu estou quase chorando aqui, gente, porque a gente está passando por momentos muito complicados, cada um de nós, a nossa luta, e mais essa luta maior que é enfrentar esse vírus dentro do Brasil. Vocês estão trazendo aí uma suspensão dos dias ruins, assim. Para mim é um momento de prazer, de fuga também, e estou tocada, emocionada. Queria até falar um aspecto importante que eu vi do que foi falado aqui, cada um de vocês trouxe que não tinha acesso a livros, né? E que hoje a gente tem mais acesso a livro, mas ainda é muito difícil. Como é importante também o papel dessas mediações, né? Seja pelo dinamizador de leitura, mediador de leitura, né? Pessoas que estão mais capacitadas, que têm mais empatia também pelo outro, pela realidade do outro, para poder saber como passar a história, como contar, né? Como passar essa literatura, trazer o livro para mais perto dessas crianças, né? Seja pela música, a intervenção da música, como né? Essencial, né? Que a gente tenha isso, que a gente tenha como reivindicação, né? O direito à leitura, à arte como um todo, né? E eu estou assim tocada vendo como a gente é lutador, né? Como a gente está na luta, como a gente vem contribuindo para um mundo melhor. Eu
dentro da sala de aula também procuro fazer o máximo, né, de trazer, saber passar para o aluno, né, saber tocar, fazer uma roda de leitura. Eu sou professora de língua portuguesa também na rede estadual do Rio de Janeiro, e peguei a sala de leitura num momento crítico em que ela estava bem precisada de apoio, de carinho, de acolhimento, assim como os alunos, né? E aí procurei fazer essas rodas, estou procurando estudar cada vez mais, me formar, né, melhor para poder atender ao público, né, que é um público tão sofrido, que é a escola pública, né, tão cheio, né, tão rico, né, e tão ainda esquecido, que a gente está aí na luta. É bom quando a gente vê professores, pessoas que estão lutando aí para mostrar o trabalho, um trabalho bem feito, né, de diminuir essa miséria, né, que é a ignorância, o não direito à arte, à literatura. Hoje é o dia, né, não sei se isso na edição fica bom, mas hoje é o Dia Internacional do Livro, né? Então, nada mais pertinente. Queria até te parabenizar pelo seu espaço, a sua ideia, né? Eu acho que a gente tem que valorizar quem está incentivando a leitura e está formando o leitor por esse Brasil afora aí. Legal, eu fiquei muito feliz e agradecida, comovida de ter a presença de vocês aqui. Agradeço muito, que a gente faça muito mais conexões, né, por aí, por fora, pelo Instagram, pelo Facebook, que a gente se chame mais, que a gente esteja juntos, né? Ai, gente, o trabalho da Soraya com a musicoterapia é lindíssima. Eu acho que eu indico até para adulto, porque agora eu estou aqui experimentando e já estou querendo fazer. Eu precisava adulto dessa não, eu fico terapia. desesperada quando eu tenho adulto. Eu sou aquela professora, o Rodrigo, que quando chega na escola, aí fala assim, não, eu vou colocar você no ensino médio, aí eu tenho um ataque, porque eu quero o sexto ano, eu quero o sexto ano. A tia Soraya, eu sou tia Soraya, entendeu? Aí Né? a minha formação é para do sexto ao ensino médio, né? Eu não posso dar aula para pré-1, para pré-1 não, para Fundi 1. Aí eu dei aula como musicalizadora no infantil, mas não E quem como... experimenta uma educação infantil, amor, olha, Mas o tem que meu ter cuidado para perfil... nunca mais sair. Exatamente, foi a minha paixão, foi meu erro, né? Porque quando eu fui para a educação infantil trabalhar com música, eu rapidamente comecei a abandonar tudo e aí montei esse espaço, que é uma sala de musicalização, de psicomotricidade, fiz as especializações e quando eles me mandaram embora, eu falei, ai, que bom me mandaram embora. Eu fiquei meio mal no começo, assim, porque me senti jogada fora, 6 anos de casa e do nada fui mandada embora. Mas depois eu falei, cara, a melhor coisa, porque agora eu vou investir no meu espaço, vou fazer o que eu amo. O grupo Paticumbum, além de eu ter essa parte terapêutica, né, da sala, é um grupo musical. A gente canta, a gente se apresenta em praça, se apresenta. Agora eu quero me enfiar nos editais para me apresentar, quero entrar no edital para o livro. As histórias são musicadas, as histórias. Então, é para isso aí mesmo, participar de eventos, festivais pelo Brasil todo. É isso que eu quero. Quero sair de sala de aula, não dá não. Não pelas crianças, eu amo, mas as gestões ninguém merece. É muito difícil trabalhar com supervisão, né? Orientação, eu não dou conta, não. Eu sou aquela professora que o povo chama de macumbeira quando chega na escola, porque eu uso os turbante. Ah, essa professora da macumba, chego com tambor. Hoje a gente vai fazer a aula, vai ter João, aí leva o tambor, leva o pandeiro. A professora da macumba, entendeu? Aí as supervisoras ficam tudo de cabelo em pé, depois elas acostumam comigo. Mas, a sua turma tá uma bagunça, uma gritaria. É sempre assim. Aí teve uma vez que eu contei história por um sexto ano que eu tinha, um oitavo ano que eu tinha, sexto não, oitavo, que era daquele de aceleração, tipo EJA. Só que era de dia, era diurno. E aí era um acelera, e aí só tinha marmanjo, né? A gente até envolvido com tráfico, aquelas coisas. E aí eu falei, gente, eu trouxe uma história hoje para contar. E aí eles falaram, conta, conta. Aí eu falei, não, se vocês deixarem eu dar a matéria, eu conto. Aí dei a matéria toda, aí fui contar a história. E aí a minha aula era dividida, era antes
do recreio e depois do recreio. Você acredita que eu comecei a contar a história para eles? Era uma história da Casamento da Princesa, conhece? Casamento da Princesa? Esse livro estava até nas bibliotecas das escolas, para aquele que veio do governo. E aí eu contei essa história, eu fui até para Minas contar essa história lá num festival que eu participei. E aí eu comecei a contar a história para os meninos. E aí, quando chegou na hora H, assim, que ia saber quem é que ia ganhar a confusão lá, a treta, bateu o sinal do recreio. Aí eu falei assim, depois do recreio eu conto. Pra quê? Ninguém saiu da sala. Ninguém. Eles falaram, a gente só saiu daqui quando você contar o final. Aí eu contei o final para eles. Eles ficaram esperando. Ficaram 10 minutos, 5 minutos, sei lá, depois do recreio, depois do sinal, ouvindo eu contar o final da história. Aí eles fizeram torcida, quem que ganhava, né? E aí eu contei a história, eles ficaram vidrados. Aí quando eu terminei, que eles saíram, a minha amiga, que estava me esperando na sala do lado, ela estava dando aula na sala do lado, ela falou assim, eu não acredito que você conta historinha para esses marmanjos. Não acredito. Isso é que é estratégia, hein? Estratégica. Isso aí que o professor tem, né? Quando ele tem vontade, quando ele se inunda dessas histórias, ele faz. Mas era cara. tão espontâneo, tão legal, a relação ali estava tão legal, e é isso que muitos professores não entendem. Ai, como é que você aguenta aquela turma de acelera, fulana, Beltrano, bandido? Gente, a minha relação era a melhor possível com eles. Amei essa história aí. E às vezes eles, os alunos, se tornam assim, porque os professores chegam aí, vamos para o quadro, né? Pronto, e às vezes nem boa noite dá e começa a escrever, os alunos começam a ficar entediados. Um negócio desse é uma novidade, eles gostam, eles aprendem. Eles ficavam, conta história, conta história, conta história. Eu não, só depois da Revolução Francesa. Aí eu ia contar a Revolução Francesa. Gente, que massa! Como se a Revolução Francesa já não fosse a própria história, já né? era história, né? Mas eles não. E aí acabava que eu contava as histórias mesmo com essa coisa da narrativa engraçada. Aí eu sempre procurava, na hora de contar uma história dessa, tipo Revolução Francesa, saber de alguma fofoca da época. E aí eu contava aquela fofoca, porque aí virava um... Não, mas o rei pegou não sei quem... Não, mas esse rei, ele fazia essa, sabe, sempre uma fofoca que eu ficava sabendo, assim. Gente, vocês não sabem, esse rei, ele fazia isso. E aí eles adoravam, era um barato. Eu me dei bem dando aula. O problema são só as gestões, só as direções, as supervisões. É muito chato lidar com essa galera. E aí eu fui cada vez mais me entristecendo com essa coisa do preconceito também, de o que você vai fazer, se não está dentro do quadro delas, não serve, elas não entendem que isso também é uma... E aí o pior para mim era depois vir todo mundo tirar foto para mostrar para suas gestoras lá. Já teve uma vez eu fiz um trabalho de maracatu com as crianças, a gente cantou, foi tipo um coral de maracatu, tocou, os meninos tocaram, e aí, meses depois, uma supervisora veio me pedir as fotos, porque ela queria mostrar para a chefia dela, e ela não participou de nenhum processo, e ela queria as minhas fotos para dizer que naquela escola que ela era supervisora aconteceu. Então eu falei, vai lá no meu Facebook e pega, tá tudo lá. Entendeu? Aí ela foi lá, foi também. Quer saber dessas mulheres, não. Muito caretas. Isso aí acontece demais, né? Pra caramba. A coisa da foto, né? Às vezes não estão nem aí nem leem nada, nem estão interessados também muito no seu trabalho, querem só postar. Eu falo, eu dá suporte nenhum. Gente, vamos fazer aqui uma selfie fake. Quando eu começo com esse negócio, eu já falo logo, é a selfie fake, né? Porque eu gosto de gente junto. Eu até que não tenho tanto problema com direção, alguns casos já peguei críticos,
mas eu ainda tenho uma sorte, não tive essa falta de sorte como você, Soraya. Eu tive um apoio um pouco melhor, assim, nos últimos anos, né? Lutando também pela sala de leitura que tinha virado um depósito. Que também é assim, é a sala de leitura, lindo, vai ter uma reunião, vou fazer lá a reunião. Tem não sei o quê, vai fazer lá. Ou vai comer, come lá na sala de leitura. Gente, comer, botar garrafa d'água na estante de livro. Putz, grilo. Não, e cada livro lindo lá, né? Aí não quer deixar as crianças levar para casa. Ainda cada tem, livro isso é uma maravilhoso também, né? Porque a gente teve aí um período muito rico, né? Eu acho, de governos passados, não? Mas a gente teve as salas de leituras muito ricas, com muitos autores pretos, com muitas histórias pretas, com muitas histórias de religiões de matriz africana, entendeu? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em escola pública nesse período e ver as bibliotecas e a amarração das pessoas que trabalham na biblioteca, que não compram uma coisa, tá? Geralmente um professor que está desviado, que tem um problema de saúde, aí está lá, é um tédio danado, a criança entra, sabe? Então, isso me dava uma preguiça enorme também. Os livros estavam todos lá, lindo, para você pegar um livro, era uma burocracia surreal. Porque o professor não está com paciência de ter trabalho, de emprestar o livro, depois ir na sala cobrar, né? E, enfim, vamos reclamar não, vamos falar só de coisa boa. Que bom que a gente está aqui também e lutando, né? Por esse lugar ao sol, né? De várias formas. Você na sua luta. Eu estou aqui, eu estou em 2 escolas do estado também lutando. Uma escola está numa situação muito boa, assim, eles são bem latentes nessa questão. Temos 4 agentes de leitura numa sala de leitura só. Já na outra, a gente está numa luta ferrenha para conseguir botar a gente lá, né? Só de conseguir uma já era uma felicidade. Mas toda na luta, vou fazendo os eventos, vou trazendo também com as aulas, cada um aí no seu quadrado, tentando fazer o melhor, né? Da maneira que melhor lhe cabe, né? Gente, estou aqui muito agradecida pela presença de vocês. Queria que a gente falasse mais e mais, sempre. Se a gente pudesse ter sempre encontros assim, né? E boas formações também para esses professores que estão à disposição, né? Porque nem todo mundo está disponível para aprender também, né? Várias questões, né? Que aí já dá outro enredo de evento, mas que a gente possa ter, né, esse momento de conversa, de contribuição. A gente está sempre aprendendo. Quando vocês trazem as narrativas, a experiência de vocês, eu também aprendo bastante. Adorei. Não doeu nada. Inclusive, pode me chamar para outras. Com certeza chamarei vocês mais vezes, hein? De verdade. Oi, Isabela, quero mostrar esse daqui, olha, que foi de 2020, foi para nós falarmos, é uma antologia, foi para nós, tem de todo lugar do Brasil, até fora também, tem pessoas, sabe? E aí foi para nós falarmos alguma coisa sobre a quarentena, a pandemia. Aí tem uma poesia minha aqui. Lê pra gente, Cleide. Vai ler? Vou. O nome da poesia é Me Abraço com a Poesia. Estamos apavorados, sem saber o que fazer. Mesmo em casa isolados, fizemos acontecer. E são tantas coisas boas acontecendo no momento, mostrando para as pessoas que ainda há sentimentos. Os médicos e enfermeiros fizeram a linha de frente, juntaram-se aos bombeiros para salvar muita gente. Viva a tudo que é arte! Só ela nos contagia. Faz bonito sua parte com a sua doce magia. Comércios, lojas e bares fecharam as suas portas. Foi quase tudo pelos ares, mas só a vida importa. Em tempo de quarentena, me abraço com a poesia, e todo dia a mesma cena é meu instante de alegria. É com muito amor e respeito que tudo irá se ajeitar. Se não for assim, não tem jeito. É melhor parar e pensar.
Maravilhosa. Muito obrigada, hein? Amei. Eu já tenho o livro dela, né? Que eu comprei. Eu comprei não, né? Você me deu de presente, gente. Ela me mandou pelo correio. Olha que lindeza. A literatura faz isso, né? Ela tem sido um presente na minha vida, trazendo outras pessoas, outras narrativas, outras experiências. Só tenho a agradecer. Obrigada, Jane Cleide. Linda a sua poesia. Sempre que puder, coloca pra gente, bota lá no seu Face, leia pra gente, a gente precisa. Bota lá onde compra o livro, quando tem a publicação. É importante a gente falar, às vezes a gente fica mais contido, né, achando que não, tem sempre alguém para ouvir que vai estar interessado, sim, né, no que a gente tem para dizer. Igual quando eu quis fazer aqui, né, eu falei, gente, a titia Teteia vai fazer um programa, né, tipo, falar de literatura infanto-juvenil, ninguém quer nem saber, né, só os colegas, os parça mesmo, porque alguns estão nem aí, falar coisa chata, coisa de criança. Mas é isso, a gente levar, né, valor àquilo que a gente faz. Já está de bom tamanho, né? E todos nós carregamos a nossa criança dentro da gente, né? Então, nunca a gente vai dizer que não quer saber daquilo que é de criança, porque a nossa criança está conosco. Exatamente. Exatamente. Isa, eu queria cantar uma música para me despedir, né, nesse momento agora, mas essa música não é de domínio público. Mas ela não faz cara feia. Não tô falar, o YouTube vai me pegar, o YouTube vai me Não vai, não vai, porque essa música é de um autor, de um musicalizador, e eu sou super fã dele, e ele faz um trabalho lindíssimo de ensinar aos educadores, aos professores, a musicalização infantil, e assim, eu devo muito a ele pelo fato de eu ter aprendido a tocar. A primeira música que eu escolhi a tocar foi a música dele. Tinham 4 acordes e eu aprendi essa música. Eu outro dia postei, marquei ele, e ele super curtiu, ainda repostou. Então eu vou cantar a música, o nome dele é Marcelo Serralva, ele é de Friburgo, é um cara sensacional, incrível, músico, e trabalha com educação musical infantil, ele é maravilhoso, sou super fã. Se você puder botar o nome dele lá na legenda embaixo, música de Marcelo Serralva, eu te passo direitinho o nome da música. Não tem problema nenhum, porque eu já cantei ela várias vezes, já botei no YouTube várias vezes, ele vai adorar. É uma música de despedida que eu canto para os pequenininhos. Quando eu termino a aula, eu canto essa música. Então, na hora que você falar ok, eu começo. Então, a gente já começa aqui agradecendo. Muito obrigada. Que a gente tenha outros encontros como esse, que nos suspendem, né, de momentos tensos que a gente vem vivendo e vão trazendo aí um pouquinho do ar da nossa infância e que a gente promova cada vez mais a leitura, a literatura para todos, todas e todes nesse país. Todas. Um beijo, muito obrigada. Beijo grande. Muito obrigada por tudo. Prazer em conhecê-lo, viu? Cleide, eu quero te seguir no Instagram, Cleide. Obrigado também, gente. Eu estou devagar nas redes sociais, mas tem algumas coisas minhas. Vai bombar, Cleide, engajamento puro. A gente vai ficar curtindo tudo lá. Eu queria agradecer também, Bela, pela oportunidade, obrigado mesmo. Oportunidade de ter conhecido essas mulheres maravilhosas, Soraya maravilhosa, adorei, super alto astral, Cleide cheia de história maravilhosa, mulher super forte, nordestina, Soraya preta maravilhosa, obrigado mesmo, gente. Uma oportunidade assim, tô super feliz, tá bom? Coração aí pra vocês. Queria agradecer também, Rodrigo, maravilhoso, preto, lindo, maravilhoso. Ainda falar dessa história afetiva aí com a vozinha sobre o João. Queria muito ouvir essas histórias. Cleide, estive em Olinda em 2019, enlouqueci. Queria morar em Olinda. Fiquei louca por Recife, louca, louca, louca. Fiquei 3 dias lá. Eu fui no encontro de Montessori, escolas Montessori. Foi incrível. E eu enlouqueci, eu queria morar. Eu falei, gente, aí a minha filha foi fazer o Enem, fez, o SISU. Aí eu, escolhe uma faculdade lá em Recife, em Pernambuco, para a gente morar lá.
porque eu fiquei enlouquecida mesmo, assim, dancei coco lá naquela Praça da Sé, lá em cima, né? Dancei coco lá, tenho até vídeo, minha filha, dançando coco, arrasando. Nossa, foi demais da conta. Recife na minha vida. Maravilha. Gente, venha mais vezes. vou, e quando eu for, eu vou te visitar. Eu já tenho 2 pessoas aí. Tem a negadeza, Andresa, que é neta de Selma do Coco. Eu aprendi a tocar coco com ela. Ela veio aqui, deu uma oficina. E eu já falei que quando eu for lá, eu visito Negadeza. E agora eu visito Cleide. Ó, amiga escritora, amiga cantora. Só gente boa. E Rodrigo, Magé tá mais pertinho, hein? E você também, gente. A hora que vocês estiverem por aí, pela região, é só aparecer, tá? Só chegar chegando. Chegar chegando. Soraya, eu tô na área. Tá bom? Posso ir, Isa, cantar agora? Pode? Então vamos lá. É a música de despedida que eu canto para as crianças lá na aula de musicalização. Tchau pra Dona Aranha e pra sereia, sapo, cururu e a baleia, a borboleta vai voando, os peixinhos vão nadando, todo mundo vem aqui se despedir. Tchau, 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 até semana que vem. Tchau, 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 até semana que vem. Tchau pra Dona Aranha e pra sereia, sapo, cururu e a baleia, a borboleta vai voando, os peixinhos vão nadando, todo mundo vem aqui se despedir. Tchau, 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 até semana que vem. Tchau, 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 até semana que vem. Até semana que vem. Até quando? Até semana que vem.